Poxa, gente, nós caímos na conexão aqui. Estávamos com o apóstolo Luiz Hermínio e caímos aqui. Eu não sei porque tem hora que dá uma inconsistência na internet e cai. Que pena que caiu. Vamos ver se o apóstolo Luiz Hermínio volta. Se ele voltar, a gente coloca ele de novo. Mas que pena que caiu, né? Caímos, gente. Aí, ó, Luiz Hermínio voltou. Vamos lá. Que pena que caímos. Tão bom ouvir o apóstolo Luiz. Nossa, que pena que caímos aqui, rapaz. Pois É tão bom te ouvir, tão raro ter esse tempo. Tem tava, Lourizinho aqui. tava... Você estava falando, Luiz, que a religião... A religião é a intenção frustrada de limitar o amor de Deus, né? E a gente sempre falou isso, né? Nos três primeiros versículos, os três primeiros versículos de Gênesis 12, ali a gente pega o plano original, o plano global de Deus, que é todas as famílias da Terra, né? O Senhor quer salvar todas as famílias da Terra. E às vezes a gente limita isso pela religião e acaba trazendo as pessoas para o nosso gueto, né? E às vezes a gente traz as pessoas para o nosso gueto e isso não contribui em nada no desenvolvimento dela na busca por Deus, né? Coloca alguns limites na sua ação, coloca alguns limites nas suas ideias. E eu acho que foi por isso que Deus falou para a gente descansar, né? Eu acho que por isso que ele disse, ó, lembra-te do sábado. Não era que era para guardar o sábado, mas é para que ele se lembrasse que todos eram sacerdotes, todos tinham que servir a Deus. Embora o cara era médico, advogado, construtor, empresário, mas ele parava um dia para lembrar que ele era um sacerdote. Que, embora ele trabalhava o dia inteiro, toda semana, mas ele tinha aquele dia e disse, olha, eu estou aqui por um propósito. O meu serviço é para contribuir para um propósito. Então, Uau. quando a gente entende isso, né, fica mais fácil. Eu confesso para você, você também deve ter passado por isso, essa desintoxicação religiosa, né, essa cultura evangeliquez que muitas vezes se estabeleceu na igreja e que não expande Deus, né? Eu Ela... ainda estou sendo liberto disso tudo, porque Ah, eu também, é muitos anos, né, intoxicado com isso. A todo gente vai dia eu... sendo liberto aos poucos. Mas É, você falando aí, eu me lembrei de um episódio quando o Senhor Jesus enviou Tiago e João preparar para ele lugar para dormir em Samaria. E aí, quando ele chega, né, João diz, olha, Senhor, os samaritanos viam que nós éramos judeus e diziam que não tinham vaga, né? E estava claramente mentindo, porque eles só estavam dizendo que não tinha vaga nas hospedagens porque eles viam que nós éramos judeus e descíamos a Jerusalém. Então, nós não conseguimos nenhum lugar para passar a noite. Mas não preocupa não, que eu vou, se o senhor quiser, eu oro agora para vir fogo do céu e matar esses caras, consumir os caras. Aí Jesus disse, João, você quer não restaurar, sabe a que né? espírito você pertence, né? O filho do homem não veio matar as almas dos homens, ele veio salvá-las. Não E aí, vale. João não contente com isso, ele acrescentou, tem um detalhe, nós vimos também alguns que em teu nome expeliam demônios, e nós os proibimos, já que eles não andam conosco. Quer Sim. dizer, o motivo de proibir foi, eles não andam com a gente, então eles não podem expulsar demônio no nome de Jesus. Aí Jesus disse, não os proibais. Quem não é condenado é por nós. Sabe qual é o problema? Sim. É que a igreja foi na frente preparar hospedagem para Jesus. Quando Jesus não entrega a agenda dele na mão da igreja. Pega aí o código, pessoal. Jesus não entrega a agenda dele na mão da igreja. Quando ele mandou a igreja na frente, a igreja quis preparar tudo, eles, calma, gente. Não, mas eles não querem receber o Senhor, deixa que nós vamos ajeitar. Nós vamos quebrar tudo aqui, vamos mandar fogo aqui. Esse povo está pensando o quê? Tem que honrar o mestre. E Jesus, calma, gente, fica tranquilo.
Mas, Luiz, no Brasil parece que a gente tem muito disso ainda, né? Eu não sei se é só no Brasil, você viaja mais do que eu, você pode até me falar melhor. Viajo nada, pai. Estou 6 meses em casa, só fui em Brasília. Nesses 6 meses eu fiquei 2 dias em Brasília lá com o nosso presidente lá. Mas eu viajei bastante, mas agora também desde março eu estou parado aqui em casa. Mas olhe bem, parece que no Brasil tem muito desse negócio. Se você não é da nossa turma, você não pode fazer. Se você não é da nossa turma, você não pode crescer. Se você não é da nossa turma, você não. Você sente isso ou você não sente mais? Você já chegou num nível que você não sente mais isso, Luiz? Não, assim, eu sempre fui muito eclético, né? Eu sempre trabalhei, eu sempre fui muito, assim, por que tem que pertencer a alguma coisa, né? Quando Josué, ele viu aquele anjo, ele viu o anjo ali perto de Samaria, aquele homem, ele estava olhando para Jericó e Josué viu um homem com a espada na mão. Aí ele pergunta assim, ó, tu estás com ele ou estás conosco? Aí ele disse, não, não estou com vocês, não. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Ele disse, eu não estou do lado de quem vai vencer e de quem vai perder. Ele está dizendo o seguinte, eu vim aqui, eu estou acima disso tudo, eu estou acima de Jericó. Por que eu tenho que ter um lado? Por que eu tenho que ter um lado? Por que eu tenho que Essa ser... polarização, né? Se você está de um lado, Exato. você está contra o outro. Por que eu tenho que ter um lado? O Josué perguntou, tu estás com a gente ou estás com eles? Ele disse, não, eu não estou nem com vocês nem com eles. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Quando Josué percebeu que ele estava falando com alguém que não era da terra, ele se prostrou. Ele se prostrou e perguntou, o que diz o meu senhor? Ele disse, ó, tira a sandália dos teus pés aí que eu vou te falar o que vai acontecer. Como é que vocês têm que fazer para vencer essa guerra? Então, assim, o que eu aprendo aqui? Que Deus está acima disso tudo. Deus está acima das nações, Deus está acima do vírus, Deus está acima dos problemas. O Senhor é poderoso, Ele está acima das confusões que a igreja cria, que a igreja faz. Eu sou igreja, sou pastor de igreja, mas assim, Deus está acima disso tudo. A gente tem que ouvir o que Deus está dizendo. O que o Senhor quer? Aí ele diz, tira a sandália dos teus pés, ou seja, te desarma, tira os teus fundamentos. Sandália fala de fundamentos, né? Por isso que João Batista diz que aí vem o Cordeiro de Deus, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ou seja, eu não posso mexer nesses fundamentos. Mas ele disse, tira a sandália dos teus pés e eu vou te falar. E ele começou a falar, ele diz, olha, você vai dar uma volta por dia, no 7º dia você vai dar 7 voltas, né? E um atrás do outro, foi dando as diretivas de como. Eu acho que se a gente parar para ouvir mais a Deus, a gente faria menos coisas da nossa maneira. Porque eu acredito assim, Eduardo, que às vezes a gente diz, oh, cara, Deus está abrindo as portas. Eu tenho por mim que Deus não abre as portas, né? Deus abre a porta. E porque pior do que ter O artigozinho faz toda a diferença. pior do que ter portas fechadas é ter muitas portas abertas e não saber qual foi a que Deus abriu. E aí você acaba e aí você acaba entrando em tudo quanto é porta e depois você passa mais tempo para sair desses lugares que você entrou do que caminhar. Eu acredito assim, ó, né? Baseado em Apocalipse ali, quando ele diz para a igreja de Filadélfia, conheça as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, né? Ou seja, é uma porta aberta. Você entra, abre outra. Você entra, abre outra. Porque Deus é muito sucinto, muito preciso. Eu acredito que Deus não vai dando tiro para todo lado para ver se acerta alguma coisa, né? Deus ele tem um plano original e... Essa é uma revelação muito poderosa, um código muito interessante, né? Pior do que ter portas fechadas é ter um monte de porta aberta e não saber qual é que Deus abriu. Você acaba se perdendo em portas que não foi Deus que abriu, né? A gente tem aqui a concepção assim, cara, o diabo fechou a porta. Não, Deus também fecha a porta. E o diabo também abre, né? É verdade. Todo mundo quer ter de, porta aberta, mas não pergunta quem abriu, né? o propósito do diabo, o diabo quer me matar. Não, você pertence a Deus, o diabo não quer te matar, ele quer te distrair. Porque se você pertence a Deus, ele não tem poder na morte. Ele não quer te matar.
ele quer te distrair, ele quer te distrair, ele quer te cansar, porque o que te cansa é a distração, né? E homens cansados negociam valores. A gente vai cansando e vai negociando os valores do caminho. Eu lembro quando Isaú chegou cansado do campo, ele vendeu o seu direito de primogenitura, porque o homem cansado ele não pensa, né? Kenneth Hagin dizia, né, que o homem cansado, a unção não flui num homem cansado. Uau! Porque ele quer sair dali ligeiro, ele quer acabar ligeiro o trabalho, porque ele está cansado, né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso, essa distração. Então, a gente precisa ser mais sucinto em algumas coisas, né? Se distrai com muita coisa. Esse júri cibernético, né? Existe um júri cibernético na internet e as pessoas... É bom falar disso, hein? É bom falar. É um tribunal digital. As pessoas não... Cada um, eu penso assim, o outro pensa assim. O que você pensa não interessa. Interessa é o que vai acontecer, né? O que tem para acontecer, né? E Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Se eu não obedeço, você acha que vai cumprir? Não vai. Assim, Deus tem um propósito na minha vida, mas eu tenho que andar nele, né? Exato. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, tipo assim, até a unção, ela pode fazer mal para você se você não tiver no propósito. A unção fez mal para Saul, mas para Davi ela fez bem. Porque Davi amava Deus, né? Saul amava o trono. Saul não amava Deus. Então, eu vejo assim, Eduardo, que esse júri cibernético da internet, né? Essa guerra de narrativa, né? Essa guerra de narrativa do ventre, ela é muito cansativa, sabe? Principalmente a gente que está na internet, as pessoas querem, até hoje ainda alguém botou assim para mim, uma situação aí que aconteceu comigo, né? O pessoal falando, me atacando aí, me arrebentando. Um irmão aí que desgostoso da vida, que tá querendo ibope. Mas eu não dou, porque ave de rapina eu não alimento, eu enxoto, né? É isso aí. Então, Abraão enxotou, né, as aves que vinham sobre os a cadáveres. ave de rapina eu não alimento ela, eu enxoto ela. Eu não tenho tempo para perder com coisas banais. Eu estou trabalhando na obra de Deus e o Senhor é meu juiz, né? O Senhor é que me julga. Amém. E eu não julgo ninguém, então não tenho direito, também não dou o direito que ninguém me julgue. Quem me julga é o Senhor, né? É isso aí. Então, mas essas coisas assim, todo mundo quer, parece que quando Deus vai fazer alguma coisa hoje, ele tem que se explicar. Ele tem que dar uma aula primeiro para o pessoal entender, para ver se ele pode agir. Todo mundo quer uma explicação do que Deus está fazendo, cara. E como é que o senhor curou aquele enfermo? O senhor tem que contar para nós como é que foi. Como é que o senhor falou? Foi energia quântica, foi milagre, foi ciência. O que o senhor fez? A bênção não chegou, por que a minha promessa não veio, por que o que foi dito a meu respeito não se cumpriu, por que eu tenho um propósito e agora eu estou fora do propósito, né? Porque eu não encontro o propósito, né? Eu acho assim, o que eu penso é que assim, você falar com as pessoas, eles dizem assim, não, porque Deus me deu um chamado. Deus não deu um chamado para você, Deus deu você para o chamado. Deus não deu uma missão para você, é você que pertence à missão, não é a missão que te pertence. Né? Você pertence para a missão de Deus, a missão é de Deus, não é sua. Né? Você pertence a ela. É isso aí. Todo mundo acha... Pode falar. Quando eu acho que eu tenho chamado, eu Sim. acho que o chamado tem que funcionar do meu jeito, da minha maneira, e o chamado ele existe para me promover. Quando eu acho que o chamado é meu, eu acho que o chamado tem que me promover. Não, é eu que tenho que promover a missão. Eu trabalho para promover a missão. E aí, se eu trabalho para promover a missão, não tem problema eu ser famoso, não tem problema eu ter dinheiro, não tem problema eu estar na mídia. Por quê? Porque eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa para tudo isso. Né? Tudo isso que está acontecendo não vai me desviar. Por quê? Porque se tem uma causa por trás, se tem uma causa como fundamento... A pessoa não se perde no caminho aí, né? Porque porque a internet desvia você. Ninguém precisa da internet para desviar. Tem gente desviada no púlpito, pô.
Ninguém precisa da internet, ninguém precisa de dinheiro para desviar. Assim, o dinheiro não desvia ninguém, ele só revela o pobre desviado, né? A fama, o dinheiro só revela quem você é de coração, realmente. Não é? Aquilo que sempre foi, verdade. Mas solta uma boa aí, rapaz. Não, eu estava conversando com o Felipe Vilela essa semana. O Felipe deu uns insights assim, o Felipe e a gente estava falando sobre Laodiceia, e eu até tenho aqui um comentário sobre Laodiceia, aliás, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A minha primeira formação foi batista tradicional, né? Porque eu venho de origem batista. Mas tem uns comentários aqui que não... E lá na Igreja Batista, já alguns professores viam assim, que essas 7 igrejas são 7 tempos de uma mesma igreja. E cada igreja dessa, apesar de ser uma localização geográfica na Ásia, ok? Ela também simboliza um tempo da igreja. E os nomes gregos dessas igrejas revelam exatamente o tempo que elas vivem na história. E quando você começa a olhar o significado dos nomes e o tempo histórico, realmente bate. E igual Éfeso, né, que a primeira igreja é desejável, né? E Laodiceia, Luiz, sabe o que significa Laodiceia? Que é o que eu penso que nós ou já entramos, ou estamos entrando aí na transição de Filadélfia para Laodiceia. Filadélfia é a igreja da restauração, do amor, né? Fala do amor ágape, Filadélfia. E Laodiceia quer dizer o juízo do leigo, a sentença de quem não compreende, a sentença do leigo, o juízo do leigo. Já revelando que esse tempo que nós vamos viver é um tempo onde as pessoas vão dar muito palpites de coisas que elas não compreendem. No Brasil, o que acontece? Eu vejo, nós criamos a cultura de que o pastor não pode falar no domingo seguinte a mesma coisa que ele falou no domingo passado. Ok? Então, se ele fala a mesma coisa ou fala daquele mesmo tema, parece que o pastor não se preparou, que ele não tem assunto. E há uma certa cobrança e pressão, e os pastores, culturalmente no Brasil, se obrigaram. Se tem 3 cultos na semana, cada culto ele fala de uma coisa diferente. No culto ele está falando da mão, no outro ele está falando do pé, no outro ele está falando da cabeça. Isso criou uma igreja como? Uma igreja que sabe um pouquinho de tudo, mas não sabe profundamente de nada. Sim. Porque a igreja não constrói séries de mensagens acerca do mesmo assunto para ir ganhando profundidade. Eu vou passar 3 meses falando sobre Adão, vou passar 1 ano falando sobre o chamado de Abraão, para que a igreja ganhe profundidade. Não, se eu falo nesse domingo, na terça eu não posso falar isso, na quarta eu não posso falar isso. E aí, a igreja sabe um pouquinho de tudo, mas profundamente não sabe de nada. E quem sabe um pouquinho de tudo e profundamente de nada, acaba dando sempre palpite, quer dar um pitaco, porque um pouquinho ele sabe. E aí esse pouquinho que ele sabe, leva ele a pensar que ele sabe muito. E eles acabam dando muita sentença. Então, nós vemos na internet esse fenômeno de Laodiceia, o juízo do leigo. As pessoas querem falar, asseverar com tanta firmeza coisas que eles não compreendem. Ou seja, o cara nunca leu meia dúzia de livros sobre o assunto, mas ele está asseverando e afirmando coisas que ele literalmente não desconhece. Eu acho que tem uma confusão aí, Eduardo, de tradição e tradicionalismo. Ou seja, a igreja não pode perder a sua tradição. Verdade. Mas é se desfazer do tradicionalismo. Né? Alguém disse já uma vez que tradição são ideias vivas de pessoas mortas, que já morreram. Não remova os marcos antigos, né? Então, são ideias vivas de pessoas mortas. E tradicionalismo são ideias mortas de pessoas vivas. De pessoas vivas. São ideias mortas aqui, que elas não fazem sentido, elas não contribuem, elas são inúteis, mas é isso aí. Boa separação, parabéns. É a guerra da narrativa, é a guerra da opinião, né? Parece que todo mundo tem que ter uma resposta, parece que todo mundo... O que você acha disso? As pessoas hoje perguntam coisas para a gente, mas não perguntam para saber, elas perguntam para questionar. Né? Tipo assim... E criar um debate que não vai levar a lugar nenhum, porque a intenção da maioria das pessoas na internet, Luiz, não é acertar com Deus, é vencer um debate. É verdade. Então, tipo assim, eu não sou um cara assim que nem você que estudou muito, né?
Você é um cara que se preparou, estudou bastante. Eu fui um cara meio autodidata, fui estudar depois de velho. Né? Hoje sou um cara assim, discipulado por alguns irmãos, ministrado por outros. Assim, consegui guardar meu coração por todos os... Imagina se você tivesse chegado quando era criança, hein? por todos os lugares que eu Já passei, essa bomba. né? E eu acho que assim, eu acho que o homem bom, ele tira do seu bom tesouro coisas boas. E para mim, Eduardo, homem de Deus não são só bons de Bíblia, eles são bons de coração, né? Verdade. Tem muita gente boa de Bíblia, mas não é boa de coração. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, né? Eu acho que a gente está num tempo que eu estou lendo muito sobre os puritanos, sabe? Estou lendo um livro aqui de 1.100 páginas, da Paixão pela Pureza. Muito lindo, muito lindo. Eu consigo ler 4, 5 páginas por dia, porque é muito poderoso, cara. Me confronta muito, sabe? Coisa linda. E uma das coisas que os puritanos falavam, assim, que é muito relevante para os nossos dias, principalmente nos dias de hoje, aonde se separou a correção do amor. Parece que toda vez que eu quero corrigir alguém, parece que eu não amo, não é verdade? Parece que quando eu trago uma palavra dura, parece que postei uma foto esses dias do presidente. Alguém já disse, estou decepcionado com o senhor, que apoia o presidente. O cara é o presidente da República. Nós vamos contra o nosso presidente? Se a Bíblia manda a gente... Minha Bíblia manda eu orar pelas autoridades, não é verdade? Os reis, eu acho que por isso que os profetas nunca foram íntimos dos reis, né? Porque os reis passam, os profetas não, né? Verdade. Lembra quando Natan... Boa essa lembrança, os reis passam, os profetas não. Lembra quando o Davi disse assim para Natan, eu vou construir uma casa para Deus. Natan disse, pode fazer que Deus vai te abençoar. Quando ele está saindo, Deus diz, ei, quem mandou você falar para ele? Você profetizou para ele que você é amigo dele. Parar e disse para ele que não é ele que vai construir, não, é o filho dele. Volta lá e fala. Mas pronto, Davi não entrou em depressão. Sabe o que ele fez? Ele continuou juntando ouro, juntando prata, juntando bronze, continuou ouvindo a Deus, preparando um desenho que Deus deu. Quando ele está morrendo, ele chama Salomão e diz, ó, tá aqui o ouro, tá aqui a prata, tá aqui as pedras preciosas, tá aqui o bronze que eu venci nas guerras e tá aqui a planta. 1 Crônicas 28, 12, ele diz, está aqui a planta que eu recebi do Senhor. Ou seja, não estou deixando só recurso para você, meu filho, estou deixando um desenho de continuidade para você continuar o que Deus começou na minha vida. Então, assim, ó, a gente tem que parar para pensar, né? Eu tenho 53 anos, você já está passando os 40 aí também. Então, assim, qual é o nosso trabalho? É preparar, deixar um desenho, deixar um legado, não só uma herança física, mas, né, eu tenho 4 filhos, você tem um filho, mas assim, não é só deixar uma herança física, mas deixar um desenho. Olha, meu filho, eu fui abençoado por causa disso, disso, daquilo. Deus me honrou por causa disso, disso, daquilo. Ó, isso aqui eu fiz errado, meu filho, não faz isso. Ó, então, eu acho que isso é a construção, porque eu vejo assim, Eduardo, nós não temos problemas de causar impacto como igreja. Nós temos problemas de causar continuidade. Boa. Assim, todo homem que trabalha na continuidade parece que ele não tem valor, porque ele só tem valor se ele causa impacto. E aí, pensando nisso, todo mundo tem que causar impacto. Não, tem gente que foi chamado para causar continuidade. Chega um momento na sua vida que você vai parar de causar impacto, mas se você causar continuidade, você vai dar continuidade ao processo de Deus, à missão do Senhor. Então, assim, nós vivemos numa geração que todo mundo quer causar impacto. Mas nem todo mundo foi chamado para causar impacto. Nem todo mundo foi chamado para pegar no estádio. Nem todo mundo foi chamado para ter milhões de seguidores na internet. Não foi, mas foi chamado... Que boa visão, Luiz. Que boa visão. Claro, isso é curador. Isso cura a alma de muita gente. Causar continuidade. Não é verdade? Foi chamado para causar continuidade. Se continuar depois de mim, Salmo 74, né? Salmo 92, né? A vereda do justo, se o justo for abençoado, a sua descendência será poderosa. Então, assim, nós temos que ter uma cabeça de continuidade. E para causar continuidade,
a gente tem que desintoxicar da religião. Eu sempre Tem digo isso. muita gente emocionalmente doente, espiritualmente doente, por essas comparações que eles fazem de pessoas com um chamado diferente, mano. Às vezes o Sim, cara foi chamado para aquilo, você não, mas com você é tão certeza. importante quanto. Com certeza, assim, ó, eu acredito nisso, sabe? Eu acredito. Ontem eu estava fazendo a live aqui com o pessoal do Mevan Academy, da área de ensino. Eu estava dizendo para eles, eles pegaram o que a gente fala e, cara, e organizaram e deixaram e transformaram isso em escolas, né? Talvez eu não tenha essa capacidade, mas tem gente aqui no ministério que tem essa capacidade de fazer isso, de organizar, de pegar uma pregação de domingo, fazer um e-book e diluir isso na semana inteira, né? Lindo, lindo. A gente está pregando, a gente fala às vezes 200 coisas em 1h30 e eles pegam e vão diluindo tudo isso, deixam tudo tão gostoso. Então, assim, eu estou vivendo num tempo hoje que eu estou mais preocupado em causar continuidade do que causar impacto, sabe? Eu acho que trazer a continuidade ela é protetora, né? Tem muitas coisas que causaram impacto e não estão causando mais nem impacto e nem continuidade. Então, a gente precisa ter esse coração. Você vê também que Davi, Luiz, ao ouvir o não da parte de Deus por meio de Natã, ele continuou, como você disse, juntando ouro, preparando tudo para Salomão poder construir. Nós vemos que essa geração parece meio que incapaz de receber um não da parte de Deus. Isso revela traumas, né, com a rejeição. Eles têm um sentimento de rejeitados, não podem ouvir um não. E também uma autoestima danificada, né, uma baixa autoestima. Quando você acha que a igreja vai se curar dessas coisas, mano? Eu acho que assim, a gente tem que entrar num lugar de ressignificância, né? Assim, eu acho que é maturidade que nos falta, sabe? Verdade. Eu tenho conversado bastante com um pastor amigo meu, ele tem me ajudado muito, sabe? Ele tem falado assim, Luiz, as nossas reações, elas precisam ser assertivas. Ou seja, nossas reações não podem ser agressivas e também não podem ser passivas, né? Porque se você se torna muito passivo, você deixa de ser criativo e espontâneo. E se você se torna agressivo, você se torna um cara rebelde contra tudo e contra todos. Então, seja assertivo. Que é outra doença que as pessoas estão sofrendo muito, né, Luiz? O extremo da verdade para mim, é pior do que as bases da mentira. Porque é mais fácil você liberar, você salvar uma pessoa da mentira do que dos extremos da verdade. Entendeu? A pessoa é tão extremista, é um Paulo que está matando os crentes em nome de Deus. Não é verdade? Um Saulo que tem que ser derrubado por Jesus. Meio justiceiro por zelo. Então assim, não faz sentido. Mata em nome do zelo, né? Paulo matava em nome do zelo. E assim, achando que estava fazendo um favor para Deus, né? Quando estava destruindo o que Deus estava construindo. Sabe o que Deus está falando? Sabe o que Jesus falou para ele? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Tu tá me perseguindo, pô. Tu não perseguindo os seguidores de Jesus, Paulo estava perseguindo Jesus. Perseguindo Jesus. Ele está dizendo, eu com os meus somos um, né? Paulo estava achando que estava cuidando daquilo que ele acreditava, na verdade ele estava destruindo, ou tentando pelo menos destruir, o que Deus estava edificando. Na nossa concepção de justiça, muitas vezes a nossa justiça ela não é a justiça de Deus, né, cara? A justiça de Deus ela é encharcada de amor, de misericórdia, de quebrantamento, né? A justiça de Deus é encharcada. E esse pessoal tá meio chato na internet. Assim, eles estão cansativos, chatos. Eu acho que eles perderam completamente o foco daquilo que é o evangelho. Vejo, Eduardo, assim, ó. Eu já vejo eles lutando, parece que eles se pegam lutando contra o evangelho. Cara, o que acontece? Deixa eu anotei um negócio aqui. Eu não sei se você conhece o Igor Miguel. Não conheço. Hã? Não conheço. Não conhece? Eu até postei uma frase, hoje ele botou um negócio muito legal na internet. Acho que não foi hoje. Essa semana ele botou assim, ó, deixa eu ler para você, tá aqui no meu iPad. Okay. Diz assim, ó,
a Igreja dos Ressentidos dos Últimos Dias. A Igreja dos Ressentidos dos Últimos Dias é uma denominação não oficial, onde indivíduos se sentem ao redor do Deus mágoa e partem o pão do cinismo e bebem o cálice da própria imagem. E ainda evangelizam incautos, batizando-os em nome da raiva, da maledicência e do rancor. Tá lá no meu Instagram. Mas chegou nesse nível, né? E sabe qual que é o pior, Luiz? É que eu vejo que pessoas que caíram nesse caminho aí eram pessoas que começaram, pelo menos, trilhando bem, ou tinham o desejo, né, Luiz? E no caminho se perderam completamente nesse ódio, nesse rancor, nessa mágoa, nesse ataque desnecessário, nesse desfavor ao Evangelho. Misericórdia, meu irmão. Sabe quem é que conhece misericórdia? Quem já provou dela, quem já precisou dela. Quem já precisou dela, às vezes eu sou considerado por alguns irmãos, não é muitos não, são poucos. Eu sou considerado como omisso, como passivo, mas é que é o seguinte, a Bíblia me mandou dar a segunda volta. Se alguém me ferir uma face, eu dou a outra. Se me convidar para ir uma milha, eu dou duas, né? Se me tirar a túnica, a capa, eu dou também a túnica. O Senhor Jesus manda eu ser rico em misericórdia, né? Separar a pessoa da atitude. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós celebramos comportamentos, nós não celebramos vidas. Então, Uau. tipo assim, nós celebramos comportamentos. A pessoa deixa de cumprir um comportamento que eu considero moral e ético e realmente precisa, né? Ele é. Então, tipo assim, a pessoa está comigo, está perto de mim, é meu amigo. Vamos usar um exemplo. Você é meu amigo. Aí você deixa de cumprir a minha expectativa no seu... Eu tenho uma expectativa no seu comportamento moral, ético, justo, puro. E aí você pisa na bola. Aí pronto, eu me afasto de você. Eu era teu amigo? Eu não era teu amigo. Provavelmente não, porque eu celebrava o teu comportamento, eu celebrava o teu dom, mas nunca celebrei tua vida. Ei, eu sabe quando é que eu celebro a vida de alguém? Quando ela não tem nada para me oferecer. Uau. Quando ela não tem dom, quando ela não tem nada para me oferecer, quando ela não supriu as minhas expectativas, nem morais, nem éticas, mas eu quero servi-la, eu quero ajudá-la, eu sou alguém que Deus chamou para servir o meu irmão, entendeu? Independente do que ele fez, independente do que ele fez, independente do que ele é. Um dia, Jesus está no meio de dois ladrões, Eduardo. No meio de dois ladrões. Um fica dizendo assim, se tu és o Cristo, desce daí, tu não é profeta, tu não falou, desce daí, tira nós daqui também. O outro ladrão disse assim, Jesus nem respondeu ele, Jesus nem respondeu. O outro ladrão disse assim, ô rapaz, cala a boca aí, cara. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não fez nada. Ele está aqui injustamente. Ele olha para Jesus e diz assim, Rabi, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor disse, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus não respondeu esse ladrão, respondeu o outro. Porque Jesus não responde quem quer descer da cruz, ele responde quem quer entrar no reino. Entende? Ele gasta tempo com quem quer entrar no reino. O cara quer entrar no reino, não importa. Jesus não perguntou quantas pessoas você matou. Ele não perguntou o que você fez de errado, quantos você roubou. Por que você está nessa cruz? Por que você está nessa cruz? Me mostra o teu CPF, deixa eu ver teu CPF e ver se tu não está no Serasa. Aliás, Jesus estava lá com ele, né? Que Jesus não questionou o que ele tinha feito. Jesus incluiu, o evangelho é inclusivo para quem se arrepende. O evangelho é inclusivo para quem quer mudar de vida. O evangelho é inclusivo para quem quer mudar de paradigma. Então, assim, cara, nós precisamos ter esse comportamento. Eu digo assim para os meus irmãos, eu tenho ajudado muitos pastores, Eduardo, que tiveram problemas... Essa visão de Jesus na cruz com esse ladrão, o Senhor Jesus se reduzindo. A visão de Jesus com a bacia na mão, uma toalha na outra, lavando os pés de Judas,
Porque a gente fala que ele lavou o pé dos discípulos, esquece que ele lavou o pé de Judas. Verdade. Essa capacidade de se rebaixar é que me faz me identificar, ter empatia pelo outro, né? Eu li um livro aqui da doutora Ana Beatriz, uma psicóloga famosa aqui no Brasil, e ela estava dizendo o seguinte: só existem dois tipos de pessoas, Luiz, que não têm sentimentos, né? Que é o psicopata e o morto, entendeu? Ou quem está morto ou quem é psicopata, porque as outras pessoas vão ter sentimentos. Quando Jesus não responde a esse ladrão que ofende, essa é uma resposta de Jesus a esse tipo de comportamento. Quando ele responde ao outro ladrão, é a resposta de Jesus para um outro tipo de comportamento. Agora, Jesus está ali em pé de igualdade com eles. E aquele outro ladrão dizendo: se é Jesus, desce daí, se você é o filho de Deus, desce daí e tal. Ele não consegue entender que Cristo está ali sentindo as dores que ele está sentindo e que pode ajudá-lo. Mas ele quer dizer, para eu te aceitar, você tem que provar ser melhor que eu. E Jesus não estava ali para provar nada. E eu vejo que muitos ministros, Luiz, se perdem nessa tentativa de tentar provar alguma coisa para os outros. Cara, você mesmo me disse uma vez, né? Você mesmo me disse uma vez, você pegou na minha mão e falou assim: Eduardo, você não precisa provar mais nada para ninguém. Né? Então, eu vejo que muitos ministros se perdem. E talvez se eu não tivesse tido você ou outras pessoas, porque é isso que você falou, as pessoas não conhecem os bastidores, né? Não sabem dos nossos altos e baixos, dos momentos difíceis, claro, cara. como nós lidamos, por exemplo, as pessoas não sabem que você me deu essa palavra, ninguém sabe que você me socorreu num momento muito difícil, me deu uma oferta tão importante para a minha vida, para a vida da minha família. Porque as pessoas não sabem dessas coisas, isso é o bastidor. Quem faz essas coisas não fica soltando fogos de artifícios aí, falando, porque faz as coisas porque é rei, meu irmão. Mas se eu não tenho você para puxar minha orelha naquele dia e falar: poxa, Eduardo, você não precisa provar mais nada para ninguém. Né? Segue seu caminho, segue seu ministério. Talvez eu tivesse me rebelado também, ficado com ódio de todo mundo, sei lá. Mas eu vejo que essas pessoas que se rebelam, Luiz, elas têm uma característica semelhante entre elas, que parece que elas não ouvem ninguém, né, cara? É que, na realidade, assim, Eduardo, assim, eu acho que pessoas feridas, uma vez, não sei se você já ouviu essa Gandhi, o Gandhi, né? O Gandhi. Vamos usar o Gandhi, vamos ser eclético aqui hoje. Eu tenho aqui a biografia do Gandhi, está aqui na minha frente. O Gandhi estudava em Londres, tinha um professor que odiava ele, né? Tinha um professor que odiava ele demais. E um dia, o Gandhi, assim, na hora da refeição, ali na praça de alimentação da faculdade, ele pegou a bandeja, foi sentar e sentou junto com o professor. O professor odiava ele. O professor olhou para ele e disse assim: ô Gandhi, você já viu porcos e pássaros comerem juntos? Ele disse: não come mesmo, deixa eu voar daqui. Isso aí. E aí, esse mesmo professor vivia perseguindo ele, né? Vivia perseguindo ele. Aí o professor perguntava assim, mandava ele ficar de pé na sala de aula para tentar envergonhá-lo, e dizia assim: Gandhi, se você achar uma bolsa de dinheiro ou uma bolsa de sabedoria, qual que você pega? Ele disse: a bolsa de dinheiro. Aí o professor: tá errado. Você tem que ficar com a bolsa de sabedoria. Ele disse: professor, cada um fica com aquilo que não tem. E esse mesmo professor estava corrigindo uma prova dele, escreveu assim: idiota. E deu para ele, devolveu para ele. Não gostava dele, odiava ele por ele ser indiano. Aí ele, na frente de todo mundo, pegou: professor, o senhor assinou minha prova, mas não deu a nota. O que eu aprendo aqui? Que quando as pessoas quiserem pisar em você, apenas seja firme. Isso não diminui a sua humildade, mas seja firme. Né? Seja firme porque... Boa, Clareza. Trate com firmeza as pessoas que querem te desprezar, sem problema. Você não precisa ser maldoso e nem deixa de ser humilde por ser firme. Eu sou muito firme quando eu vejo assim que as pessoas querem
me distratar. Não tem problema, não tava tocar nele, ele saía, não estava nem aí, não brigava com ninguém, mas quando tocava no reino, ele virava um leão. Então, assim, aliás, a profecia de Isaías diz, né? Manso para com o manso, humilde para com o humilde, mas para com o mal, indomável. Indomável. Então, assim, ó, eu sou um cara, Eduardo, que eu já fiz mal para muita gente no passado, entendeu? Sou um cara assim que eu não tenho prazer nenhum no meu passado, nenhum. Eu sou um cara que Jesus matou, eu pelo menos eu espero que ele esteja morto, a velha criatura, né? Ele me ajudou a matar esse velho homem. Então tudo que o diabo quer é ressuscitar meu velho homem. E tudo que eu não quero, esse homem está morto, não existe mais. Meu nome é Pastor Luiz Hermínio, eu sirvo o Senhor. E só quem me define, não é o que as pessoas dizem, quem define você não é o que a internet diz, o que o jornal diz. As notícias de hoje vão encher as latas de lixo amanhã, entendeu? Os jornais que estão na banca hoje, amanhã eles estão enchendo as latas de lixo, cara. Já dizia um sábio. Então, assim, ó, o que nós temos que fazer é aprender a celebrar a vida das pessoas e não o comportamento delas. Jesus não deixou de amar, Jesus não quebrou nenhum princípio para amar alguém, não quebrou nenhum princípio para amar alguém, mas não deixou de amar ninguém por causa do princípio. Jesus não quebrou nenhum princípio para amar, ele amou, guardou o princípio, mas não se escondeu atrás do princípio e deixou de amar. Todo mundo que foi a Jesus, ele era considerado uma pessoa comum, por quê? Porque os comuns estavam perto dele, os pecadores estavam perto dele. Eu sou um cara que eu ajudo muitos pastores, sabe? Assim, tem muitos pastores, a gente tem casa aqui em Itajaí, né? Quem botou na internet aí, muito maldoso, botou na internet que um pastor que a gente está cuidando aqui está foragido aqui em Itajaí. Não está foragido porque ele não é criminoso, ele é pecador, mas ele não é criminoso. Ele pecou, mas ele não praticou crime, entendeu? Mas essa pessoa não quer atacar esse pastor, quer atacar eu. Mas pode bater, mano, eu estou preparado para apanhar. Eu sou da favela, meu amigo. Ei, eu não sou de Alphaville, não, eu sou da favela. Pode bater à vontade, aqui aguenta palma. É que nem o Rock Balboa. Não ganha quem bate mais, ganha quem suporta apanhar mais. Aqui eu fui treinado para apanhar. Ixi, meus pais me ensinaram a apanhar, meus irmãos me ensinaram, meus amigos me ensinaram. Então, assim, o que é que eu faço? Silêncio, estou em oração, um monte de gente na internet, você não vai se explicar, eu não devo nada para vocês, seus infelizes. Suas armas. Vou cuidar da vida de vocês. Luiz, mas eu vejo que a igreja parece que está desenvolvendo um certo ódio por quem resolve estender a mão para um pecador. Como é que ia fazer com Jesus? Verdade, cara. Jesus estendeu a mão para quantos pecadores? Para todos. Não, eu ajudo todo mundo aqui, cara. Assim, a gente tem uma rede de pastores. Eu sou testemunha disso aí. Eu vejo isso aí todo dia. Eu moro aqui do lado, eu vejo tanto de gente que procura vocês aí. E Itajaí, o Ministério Meuvan, realmente é um hospital. Deus deu para a gente um lugar, né? Ele deu para a gente um lugar para cuidar de gente. E sabe por que eu estou aqui hoje, Eduardo? Porque alguém cuidou de mim. Eu era um traficante, um adúltero. Eu era um traficante, um adúltero, um bêbado, que tratava mal a esposa, que tratava mal os filhos, um cara extremamente endemoniado. Alguém ia na boca me buscar e me trazia para a casa dele, deitava um colchão na sala e mandava buscar minha família para ficar na casa dele. Eu ficava na casa do meu pastor 10, 15 dias. E todo mundo dizia, gente da igreja dizendo, Luiz não vai dar nada, Luiz aqui. Aí 5 dias depois eu caía na droga de novo, ele ia lá, me buscava e me trazia de volta. E ele dizia, e todo mundo dizendo para ele, não adianta, o Luiz não tem jeito. O Luiz não quer nada com Deus. E até um dia eu tive um encontro com Deus, cara, faz 25 anos. Estou aqui. Já fui em mais de 40 nações pregar o evangelho. Já viajei o mundo. Milhões de pessoas, milhares de pastores pelo mundo. Então, assim, alguém acreditou. Como que eu não vou acreditar?
eu fui alguém que experimentou o favor, a graça de Deus e experimentou a perseverança de um homem e perseverou. É o que você falou, é, não libera a misericórdia quem não conhece, quem nunca Quem precisou dela. a vida com Deus, assim, ó, não vamos nos preocupar. Tem gente que só informa Deus, mas não transmite. Só informa quem ele é, mas não transmite o que ele é. Né? Deus é amor. Então, assim, ó, nós... Eu tenho muita dificuldade, Luiz, com pessoas que não conseguem ser misericordiosas, porque eu entendo que gente curada é misericordiosa. Só gente doente na fé não tem misericórdia. Eu vou contar para você uma experiência que eu vivi, eu vivi isso na minha vida. Um casal de amigos da minha juventude aí, eles eram membros de uma igreja diferente da minha. Eles eram membros de uma igreja onde, quando você pecava, você tinha que ir num culto de doutrina, lá num culto de doutrina da igreja deles. Sim. Você tinha que ir na frente dos pastores, dos presbíteros, dos anciãos lá da igreja, e você tinha que contar o seu pecado nos mínimos detalhes, pondo publicamente. E aí os caras iam julgar para ver qual seria a sua punição. Eu tinha um casal de amigos, a gente era muito íntimo, esses dois eram namorados, e eles, num dia lá, a coisa acabou esquentando, eles acabaram tendo uma relação sexual. E o rapaz, como era muito apaixonado por Jesus, muito apaixonado por Deus, entrou em crise, procurou o líder dele e contou. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E o líder fez ele falar nessa assembleia, cara. Tudo que aconteceu, porque levou ele à moça, eles tiveram que contar, dar detalhes, exposição, que hoje daria cadeia. Hoje seria crime. Uma exposição dessa hoje Com certeza. seria crime. O pastor ia acabar preso, no mínimo. Mas, depois que acabou ali, eles fizeram tipo um julgamento. Para ver. E o presbítero que propôs a expulsão desses jovens da igreja, ele foi o cara que propôs, que mais fez barulho, para a expulsão dos caras da igreja, conseguiu a maioria dos votos e esses jovens foram expulsos da igreja. Eles são cristãos hoje ainda, ok? E até hoje, Luiz, eles não se envolvem com denominações. Eles participam de uma igreja que é uma comunidade, mas eles têm trauma de denominação. Eles fazem parte de uma comunidade evangélica. E dessas ligadas aqui a... Não sei se você lembra do Miguel Piper. Sim, sim. Miguel, eu preguei com ele em Curitiba aqui. Pronto, é de Curitiba. Só que eles são lá de Brasília, esse casal. E aí, passou-se 10 anos, veio um escândalo lá naquela igreja, que aquele presbítero, que agora já era pastor, tinha uma família. Ele era representante comercial, ele tinha uma família numa cidade que eles moravam, e tinha outra família em outra cidade há mais de 20 anos. Ou seja, como os meninos foram expulsos há 10, naquele momento que ele votou pela expulsão dos meninos, aquele barulho todo, ele tinha já uma família paralela há 10 anos. Então, o que essas pessoas fazem? Elas fazem do outro espelho. Elas querem exorcizar os seus demônios no outro. Sabe, aquele negócio meio Judá e Tamar, né? Quando Judá, que foi para Tina, Tamar se vestiu de prostituta. Por que ela se vestiu de prostituta? Conhecia o caráter de Judá, sabia que Judá ia cair. E Judá não deu outra, Judá caiu igual um patinho. Aí, quando falaram para Judá, tua nora está grávida de um adultério, ele falou, faz uma fogueira, vamos queimar ela viva. Quando eles vão buscar ela na tenda, que ela vem com o cajado, com o anel e com a faixa dele, ok? Ele diz, mais justa é ela do que eu. Agora, como que um homem profano como Judá não teve misericórdia de um erro de Tamar? Ok? Mandou queimar ela viva. Ele queria queimar ela viva. Ou seja, as pessoas querem exorcizar na fogueira os seus demônios, só que no outro. Quando eu vejo o outro fazendo algo daquilo que eu não consigo me libertar, eu me iro, quero matar o que está dentro de mim no outro. Então, é isso que eu penso que está acontecendo no Brasil. Os caras querem exorcizar os demônios deles, mas nos outros. Boa essa palavra. Mas, cara, assim, ó, eu nunca vi um crente curado, sarado, que não fosse misericordioso, Luiz. As pessoas mais crentes que eu conheci na minha vida, mais cheias da vida de Deus, eram pessoas extremamente misericórdias.
E aqui não estou falando de Bíblia, eu estou falando da vivência prática na vida da igreja. É o que eu vivi, é a experiência de vida que eu tenho. Eu não vou negar os meus sentidos. Não, também não. Eu também não, cara. Tem pessoas que eu sento com elas e digo, cara, você é digno de morte. Mas eu quero te ajudar. Mas esse é o nosso papel, né? Eu quero te ajudar. E quem vai decidir se você vai morrer ou não, não sou eu. E o meu trabalho é estender a mão e não o dedo. Então, o meu trabalho é estender a mão e não o dedo. Então, Eduardo, mas isso também eu acredito que a gente é provado em muitas coisas, porque tem hora que a gente vai ter que escolher entre a nossa reputação e entre a nossa integridade, né? Tem hora que a reputação é a opinião. Reputação não é integridade. Às vezes Deus fere a nossa reputação para guardar a nossa integridade. Guardar a integridade, é verdade. Porque a reputação é a opinião dos outros, não é a opinião de Deus. O que Deus preserva em você, o que Deus celebra em você é a tua integridade. A palavra integridade vem da palavra inteiro. Ou seja, não tem fatias no seu caráter. Não é? Agora, se eu tiver que escolher entre a minha reputação e a minha integridade, eu prefiro ficar com a minha integridade, porque quem celebra ela é Deus. Não é verdade? Então, assim, eu acredito que em muitos momentos da vida, do ministério, Deus fere sim e permite sim que a nossa integridade, a nossa reputação seja exposta. Para quê? Para ver a nossa reação. Eu estava lendo um livro de um rabino, esse cara viveu em 1460 e alguma coisa. Morreu novo, 40 anos. E ele era um desafio para o rabinato na época dele. E ele fala uma coisa interessante no livro. Ele diz que nenhum homem conhece a glória de Deus sem viver uma vida de superação, né? Então, nenhum homem vai experimentar a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Então, eu acredito que essas coisas que Deus permite, né, a gente viver e até faz parte do processo redentivo, eu sou um cara feliz por isso, sabe? Eu não sou um cara magoado, ressentido. Eu até criei uma camisa, nós criamos uma camisa aqui no ministério, que ela tem 3 frases, tá? Assim, ó, não ofenda, não se ofenda, não se defenda. Vou comprar uma para mim e vou dar aula com ela aqui, por causa dos tertúlios. É isso aí. Então, Eduardo, cara... Luiz, aproveitar que eu estou com você aqui, sei que você precisa descansar, eu queria te fazer uma pergunta. É uma pergunta assim, que eu quero fazer para você nos abençoar aqui como igreja. Tem mais de 1000 pessoas aí nos assistindo, óbvio, por causa de você. Quando eu estou sozinho, não alcanço 300. Mas, Luiz, cara, o que seria a vida de Deus? A gente fala tanto da vida de Deus, que a gente precisa buscar a vida de Deus. Cara, o que é para você a vida de Deus? Como que você nos aconselharia aí a viver essa vida de Deus? Eu vou estar até com o Sair, que é quinta-feira, uma aula no Zoom aberta, né, grátis para todo mundo. Nós vamos falar sobre... O tema é Mergulhados na Vida de Deus. O Sair vai falar um pouco da vida de Deus. O Sair ele me ensinou algo muito interessante, né? Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a vida deles continuou. Eles foram expulsos do jardim, Adão lavrou o campo, proveu sua casa, se relacionou com a sua mulher, teve filhos, mas ele estava morto. Então, Saí falou que de muita gente, né? E eu tenho falado isso também por toda parte, o Saí que me despertou para esse detalhe, eu fui estudar, vivem mortos como se estivessem vivos. Sim. Não tem essa vida de Deus. Como você definiria, Luiz, essa vida de Deus e que conselho você daria para a gente andar nessa dimensão, cara, da vida de Deus? Blaise Pascal fala uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, que nós não somos seres humanos indo na igreja buscar uma experiência espiritual. Ele diz, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, eu acredito que há um só mediador, está escrito, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando você chegar na eternidade, você viver a eternidade, você não vai ver um anjo. Tem um homem do lado de Deus, um homem que venceu. Que venceu o quê? Venceu a sua humanidade. Eu acho que o grande pecado nosso, do ser humano, é tentar ser Deus. Então, assim, não é pecado ser gente. A gente tem
uma aula que a gente dá aqui no Mevan Academy que se chama Humanizando a Espiritualidade. Eu acho que a vida com Deus, ela se manifesta na sua humanidade. Então, assim, porque você não vai ver nenhuma vez na Bíblia Jesus ensinando você a ser espiritual. Ele ensina você a ser gente. Ele diz assim, marido, ame as vossas esposas. Esposas, respeite os vossos maridos. Pais, não suscite a ira dos filhos. Filhos, honrem os vossos pais. Patrões, tratem assim seus empregados. Empregados, honrem assim seus É ministros. como se o homem tivesse perdido essa característica de humanidade, né? Exato, assim, fala até como você lidar com seu avô, com a sua avó, com os mais velhos, né? As mulheres mais velhas sejam modelos para as mais novas e tal. Então, assim, veja bem, a Bíblia inteira Deus está ensinando eu a ser gente, porque foi um homem que ele criou, né? Deus criou um homem, ele criou para si um homem. Então, assim, tudo que Deus quer é que eu seja gente. Deus não quer me ver lutando com o diabo. O diabo ele já venceu na cruz. Deus quer me ver lutando com o homem, com o Luiz Hermínio, dizendo assim, Senhor, o Luiz Hermínio hoje tem vontade de bater nesse cara. Esse Luiz Hermínio hoje tem vontade de agredir esse cara que fechou ele no trânsito. Mas, Senhor, eu me contive porque o Senhor é na minha vida e o Senhor mudou minha personalidade, o Senhor mudou o meu temperamento, o Senhor é o Deus do meu caráter. Então, assim, é ser o homem. Jesus Cristo aprendeu obediência por aquilo que serviu, que sofreu. Ele viveu a vida de Deus na íntegra, né? Deus era com O ele. evangélico brasileiro tem dificuldade de enxergar Jesus como homem, né? Assim, Ele vê Jesus como Deus, mas ele não consegue ver Jesus como gente, né? não, exatamente. Essa é a grande dificuldade. Porque, assim, e é tão lindo que o que cura não é o nome de Cristo, é o nome de Jesus. É o nome humano de Jesus que tem Não é poder. o ministério, é quem ele é, né? Exatamente. É Jesus Cristo, né? Yeshua HaMashiach. Não é o nome, não é o nome Cristo. celestial dele, mas é o nome humano dele que tem poder. Deus deixou tão claro, ou seja, ele venceu como homem, é o humano que vai vencer. Então, tipo assim, nossa maior dificuldade é ser gente, viver a vida de Deus. Você já viu no domingo, a pessoa abre o culto e diz assim, irmãos, vamos agora entrar na presença de Deus. Irmão, você só tem que entrar do lugar que você saiu. Se você não saiu, você não precisa entrar em lugar nenhum. Você está vivendo a vida com Deus diária, nos negócios, de como você fala, de como você toca, de como você olha, de como você ouve, de assim, o equilíbrio da tua vida, assim, às vezes, sabe o que acontece? A gente espiritualiza tanto, se torna espiritualista, cria um personagem para servir a Deus que precisa ser alimentado pela expectativa das pessoas. As pessoas criam um personagem para servi-las e a gente sutilmente gosta disso. Sutilmente é perigoso isso na nossa vida. E o que a gente precisa derrubar são essas expectativas que as pessoas têm sobre o pregador, sobre o pastor. Somos seres humanos. Somos gente. Eu vou no mercado com a minha esposa, né? Eu tenho que ir no dentista arrumar meu dente que está doendo. Eu tenho que, entendeu? Eu sou gente. Então, viver a vida de Deus Tem que cuidar dos filhos, tem que... Exato. Eduardo, viver a vida de Deus na íntegra é ser gente boa. A vida de Deus, então, se revela na simplicidade da vida humana. Exatamente. Com mais humanidade e menos humanismo, né, Luiz? Exatamente. Menos humanismo, mais humanidade, porque a humanidade bem vivida, ela te torna espiritual, não espiritualista, entendeu? Você é espiritual. Tem gente que quer espiritualizar o que já é espiritual. Não, cara, não adianta. Eu sou falho, eu sou pecador, né? Às vezes esses dias eu estava num hotel. Deixa eu te contar um pecadinho aqui. Eu estava num hotel lá em Belo Horizonte. E aí eu fui pegar a chave, peguei a chave para subir. Aí eu disse para a moça, você pode passar para mim, para abrir o quarto, né? O cartão, que às vezes não abre o cartão, né? Aí ela disse, senhor, pode subir que já está aberto. Eu fui, estava fechado, voltei bravo, estava cansado. Eu disse, querido, eu pedi para ti e tal. E ela disse, calma, senhor, já vou atender. E ela estava atendendo outra pessoa e tal, e tal, e tal.
E eu fiquei brabo, e ela deu para mim o cartão, e eu não xinguei, claro, não falei palavrão, nada, mas fiquei brabo, irado, tal, e disse, tá doido, cara, isso aí, ela percebeu, ela disse, calma, senhor, já vou atender o senhor. Disse, pô, cheguei, você falou que estava aberto, não tá? Falei pelos cotovelos, subi, tirei a roupa, fui tomar um banho, quando eu estava entrando no banho, o senhor assim, que bonito, né? Que bonito você tá. Espírito Santo pega na curva. Eduardo, eu não entrei no chuveiro, cara. Eu tive que botar a roupa de novo. E Descer para se desculpar. Desci lá e disse assim, filha, eu quero te pedir perdão. Ela disse, fica tranquilo, pastor Luiz Hermílio. Fica tranquilo, pastor Luiz Hermínio. Cara, Deus sabe o que faz. A gente não está bem. Ela disse, eu acompanho o senhor todos os dias na internet, eu amo as suas mensagens. E eu baixei a cabeça e fiquei com uma vergonha. Eu disse, Deus, que exposição. Aí, graças a Deus você voltou lá. Eu voltei lá e disse, filho, eu quero te pedir perdão, eu não fui correto com você. Você está aqui trabalhando o dia inteiro para me servir, para servir pessoas como eu, que fui tão grossa com você. Perdão, você não merece isso, eu não sou esse homem. Aí eu falei para ela, eu não sou assim, me perdoa. Eu tive uma reação com você que eu não sou assim. Eu sou querido, brinquei ainda com ela. Eu disse, pastor Luiz Hermílio. Cara, eu quis morrer, né? Mas aí o Espírito Santo... O Espírito Santo é maravilhoso, né, cara? Ele é maravilhoso. A internet nos expõe esse tipo de coisa, né, cara? Essas coisas você não aprende na teologia, meu filho. Isso é o dia a dia. Então, tipo assim, informar sobre Deus é uma coisa. Transmitir quem Ele é outra. A sua vida é outra coisa. Então, assim, eu não sou um pregador de informações. Eu sou um cara que exala, né, cara? Eu gosto de exalar a Deus. Eu não tenho só informações. Eu vivi uma experiência assim com Priscila na Azul, sabe? Lá em Cuiabá, naquela época dos overbook, lembra daqueles apagão que estava dando na aviação? E, cara, eles mentiram tanto para a gente do voo, que aí, uma hora eu perdi a paciência. Falei, Priscila, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele cara lá, eu vou pegar ele, vou tirar ele lá de dentro, vou dar nele um couro. Porque quem, igual eu, cresceu na rua brigando, é além da sobrevivência, né, Luiz? Dá o primeiro soco e deixa o pau quebrar, não sabe se sai vivo ou não. Eu cresci brigando em rua, essas coisas assim. Então, era lá de onde eu vim, né? Igual não era Alphaville, era Alfavela, né? Você aprende ou aprende a se virar. E aí eu falei, vou lá. Aí tinha trocado o funcionário, você falou assim, nem é o mesmo, vai com calma, conversa direito. Aí eu falei, problema desse que tá aí, ele vai escutar, porque o outro não tá. E aí, quando eu me aproximei, fui lá, aí a Priscila ficou me controlando, me controlei até. Aí ele me entregou os bilhetes e falou assim, olha, o próximo voo vocês já vão e tal. Aí, quando eu ia saindo, ele falou assim, pastor, deixa eu só te dar um testemunho. O senhor foi pregar na minha igreja. Eu tava vendo, cara, eu vendia empanada. Ele vendia empanada na rua, aquele salgadinho na rua. E no dia que o senhor foi lá, rapaz, Deus falou comigo, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha para comprar os ingredientes para fazer empanada no dia seguinte, ofertei lá, sabe? E eu trabalhava ele trabalhava na Varig e saiu, cara, para um grupo de pessoas muito pequeno, uma indenização lá da Varig. Mas pouquíssimas pessoas receberam. Ele recebeu, comprou uma casa e na semana seguinte foi chamado para trabalhar na Azul. Glória. E ele queria me dar o testemunho, me deu um abraço, mano, e eu fui para brigar com o cara. E você bateram o cara? Não, assim... Ainda bem que a Priscila estava perto, que a esposa da gente põe na linha nessas horas. Mas... É isso, a gente é humano. Eu estava ali, cara, nós estávamos lá há 18 horas no aeroporto, Luiz. Eduardo, mas assim, ó, é a maneira que... Essa coisa de você... O arrependimento é maravilhoso, né? Quando Deus fala no seu coração. Cara, se você... Já voltei muito para pedir perdão para as pessoas, ainda mais eu que sou mais sanguíneo. Se você... Eu também, rapaz, eu sou sanguíneo, hemorrágico, pingando, né? Tipo assim, mas, cara, você lidar com arrependimento, e eu acho isso... Quando Jesus fala para aquela mulher adúltera, quando ele diz assim, para que atire a primeira pedra, ele fala, né? Quem não tiver pedra, diz que são os mais velhos que começam a soltar as pedras primeiro. E aí os mais novos ficam olhando, que é muito comum na cultura judaica, né?
Os mais Exato. novos ficam olhando os mais velhos. E aí, segundo o comportamento dos mais velhos, eles vão soltando também a pedra. Por isso, os irmãos mais velhos hoje, né, a responsabilidade dos irmãos mais velhos de deixar um comportamento correto, uma reação correta, né, para os nossos irmãos, né, porque essa impetuosidade ela vai passando com o tempo, sabe? Essa impetuosidade. Eu tenho 53 anos e não deixei de ser crente, continuo praticando justiça. Miqueias capítulo 6, versículo 8. O que é que o Senhor pede de ti? Que tu pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é que o Senhor pede de ti, homem? Que tu pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Agora, as pessoas traduzem errado esse praticar a justiça. Praticar a justiça não é ser justiceiro. A palavra justiça vem da palavra tzedaká, que quer dizer dar ao outro o que lhe é direito. E qual é o direito do outro? É ser amado. Né? É ser amado por mim, é ser cuidado por mim. Um judeu, quando estava com fome, ele ia para a rua e gritava, tzedaká, ou seja, alguém me faça justiça, alguém me dê alguma coisa para comer. A igreja está parecendo o Estado, né? Que o Estado diz todo brasileiro tem direito a casa, comida, mas na prática nada disso é uma verdade, né? Toda criança tem direito à proteção, tem direito a isso. É tudo muito lindo na teoria, né, Luiz? Mas na prática você não vê acontecer. E aí aparece o justiceiro que, em vez de dar aquilo que as pessoas realmente têm direito, quer massacrá-los. Não dá para entender a cabeça do povo. Luiz, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero te mandar amanhã de presente. Eu vou mandar isso. Tô te devendo livro. Passe, né, mano? Fica tranquilo. Você vai prefaciar o próximo. Tá bom. Ó, já está quase pronto o próximo. Vou lançar agora em setembro. Esse aqui é o livro Deus e Você de A a Z. Eu quero mandar de presente para você aí. Ficou pronto. Quem quiser também ler esse livro, pode clicar aí na minha bio, que tem lá. Por que é de A a Z? Né? Eu peguei as palavras do alfabeto, as letras do alfabeto, e coloquei palavras que são princípios para nós. Cada letra, uma palavra, um princípio. E aí, eu falei de cada princípio, eu discorri sobre cada princípio. Então, são 23 princípios essenciais aí para a vida espiritual. Então, um livro muito legal. E quinta-feira, a pessoa está perguntando como entrar na aula do Zoom. Quinta-feira eu vou estar com o Sair Acker, da Argentina. Quero muito que você conheça ele. Ele veio no verão passado, esse verão agora ele vai vir de novo. Quero te apresentar ele. Se ele vier aí, vamos sair para tomar um café, pô. Vamos. Ele é discípulo do apóstolo Gustavo Lara. Se via mais, você mora aqui do lado agora, a gente se vê menos, pô. Agora, ele é discípulo do apóstolo Gustavo Lara, caminha com o Gustavo. Ele é pastor lá em Cascos. E quinta-feira nós vamos estar nessa aula no Zoom. Eu vou deixar no meu stories, aqui no Arrasta para Cima, o link é só arrastar para cima e você já entra na sala de reuniões, tá guardado aí para quinta-feira. Você pode pegar o link aí no meu stories aí, que vai ficar para quinta-feira. Pedindo para fazer live salva aí, deixa aí no seu Instagram. Vou deixar a live salva, porque como que eu não vou deixar salva essa live com essa figura linda, maravilhosa que é o apóstolo Luiz? Te amo. Luiz, eu quero aproveitar aqui publicamente, quero te ser grato mais uma vez, por todos os conselhos, por todos os puxão de orelhas, por todos os abraços, por todos os beijos que você me deu. Pela oferta, né? Eu passei, há um tempo atrás, um tempo muito difícil na minha vida. Você me deu uma oferta muito importante. E não é essas ofertas de boca para fora, é dinheiro. Você foi lá e deu. Não, isso é para você, para o seu filho e tal. Está nascendo aí, quando a Lorena estava nascendo. E eu quero ser grato aqui a você, dizer que te amo muito e dizer que você é um cara de verdade, porque muita gente só faz isso aí nos holofotes. Você faz essas coisas nos bastidores. Talvez se eu não falasse, ninguém nunca ia saber. Mas eu quero te agradecer e louvar a Deus pela tua vida aí e por esse seu coração. Eu conheço aí seu coração, sua generosidade. Eu sou prova de quantas pessoas que realmente não merecem nada de ninguém você ajuda, estende a mão. Não é para um que você faz isso. Você faz isso para todo mundo que se aproxima de você querendo ajuda. Então, quero louvar a Deus pela tua vida aí. Como não ser grato, né, Eduardo? Como não ser grato a um Deus que nos salvou, né, cara? Como não ser grato, pelo menos retribuindo aos santos, né? Verdade. Tá bom, querido? Beijo no teu coração, te amo. Beijo aí para toda a família. Deus abençoe. A gente vai se falando, tá? Tamo junto. Tchau, tchau.